Serrão. Felipe Martins é um dos mais perseguidos por esse sistema podre, carcomido e por esse psicopata, né, no STF. É tudo absurdo demais no caso envolvendo ele. A defesa de Felipe Martins encontrou 3 grandes inconsistências na acusação da PGR, Procuradoria-Geral da República, e do STF, Supremo Tribunal Federal, destacando a fragilidade das alegações contra ele. A defesa argumenta que as acusações contra Felipe Martins são baseadas em fraudes processuais e falta de provas concretas, desmascarando assim o que eles consideram ser um abuso de poder. Um outro caso muito importante, que é o caso do Felipe Martins, porque os advogados do Felipe Martins revelaram que autoridades já tinham os dados de geolocalização que provavam a permanência de Felipe Martins no Brasil desde outubro de 2023, ou seja, mesmo sabendo que Felipe Martins não havia fugido, eles ordenaram a prisão do ex-assessor de Bolsonaro. Os documentos de delação de Mauro Cid mostram que as autoridades solicitaram a geolocalização e mesmo assim, em fevereiro de 24, Martins foi preso sob alegação de risco de fuga e ficou até agosto em prisão e ainda hoje está com tornozeleira eletrônica. Então, os advogados preparam uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por possível prisão ilegal e perseguição contra Felipe Martins. E eu inicio com Fabi Barroso e também 2 minutinhos para comentário e a sua despedida, Fabi. Ótimo final de semana e até a próxima. Bom, eu estou tranquila em relação ao Felipe Martins, porque é um dos maiores escândalos do nosso judiciário e que tem repercussão nos Estados Unidos, porque ocorreu tudo que indica um crime lá também, né? Está nas mãos aí do Dr. Sebastião, que não tem nada de covarde, é preciso ser corajoso, junto com um grupo de advogados, isso está muito bem encaminhado, então eu realmente acho que daí vai sair muita coisa boa para nós e para o Felipe Martins, que merece, né, ter o seu nome restituído, a sua vida restituída, e quem sabe um dia ele consiga se recuperar do tamanho da injustiça que ele sofreu e a prisão indevida numa penitenciária que, com certeza, o perigo à vida dele era iminente, gente. Então, a gente, né, um dia, quem sabe, a gente possa falar dos detalhes disso para entender que, quando se fala de pessoas corajosas, a gente realmente, umas são muito mais que as outras, e merecem nosso respeito. Então, por enquanto, tem meu respeito, um dia a gente conta melhor. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esse caso de Felipe Martins. Uma ótima noite, ótimo final de semana e até segunda. Obrigado, Caúde, para você também, para Fabi e Serrão. Felipe Martins é um dos mais perseguidos por esse sistema podre, carcomido e por esse psicopata, né, no STF. É tudo absurdo demais no caso, envolvendo ele, né? E os Estados Unidos estão investigando, que teve ali alguma coisa muito criminosa que alguém cometeu. Eu vou ler o finalzinho da nota da defesa de Felipe Martins sobre a denúncia apresentada pelo PGR Paspalho Paulo Gonet. Felipe Martins não aceitará essa violência política calado. Ele enfrentará seus algozes, exigirá a cariação com Mauro Cid, denunciará todas essas ilegalidades para os tribunais internacionais e desmontará essa farsa com os fatos, certo de que, ao final, provará que tudo não é apenas falso, mas também nulo desde a origem. Parabéns, Felipe Martins, pela coragem, pela altivez, pela clareza, firmeza, ao peitar esse sistema em vez de tentar compor com ele. Precisamos de mais gente como Felipe Martins, como Sebastião Coelho, seu advogado. Se mais gente no Brasil demonstrar essa coragem, esse sistema vai cair. Esse caso deixa evidente as falhas e inconsistências na investigação e na acusação contra Felipe Martins. As 3 barbaridades reveladas pela defesa apontam para uma possível fraude processual, falta de provas concretas e erros grosseiros que colocam em dúvida a legitimidade das acusações. O castelo de cartas do Supremo começa a ruir. E um dos principais motivos para isso é que a defesa do Felipe Martins encontrou na investigação 3 grandes inconsistências, ou melhor dizendo, 3 grandes barbaridades que eu vou mostrar agora para você, e a terceira é a pior de todas, então fica aqui comigo até o fim para você entender quais são essas 3 grandes absurdos, barbaridades, sem noçãozices do Supremo. Vamos direto para a primeira. Primeira, a defesa descobriu que o Moraes sabia desde sempre
que o Felipe nunca tinha saído do Brasil. Preste atenção ao detalhe. Eu não estou dizendo aqui algo óbvio apenas, que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, porque isso tá todo mundo, até Alexandre de Moraes, careca de saber. Isso todo mundo sabe. Mas outra coisa, a gente está dizendo aqui que o Moraes sabia que ele não tinha saído do Brasil e ainda assim prendeu ele usando um falso argumento, o que é gravíssimo. Gente, essa revelação aqui é bombástica, é uma verdadeira barbaridade. Por quê? Porque significa que o Moraes mandou prender o Felipe Martins, justificando a ordem com risco de fuga por conta da viagem para os Estados Unidos, mas ele sabia desde sempre que o Felipe nunca tinha viajado, ou seja, estamos falando aqui de uma verdadeira fraude processual. Desde 24 de outubro de 2023, o ministro Moraes tinha deferido, ou seja, tinha concedido para a Polícia Federal a quebra do sigilo dos dados de geolocalização do celular do Felipe Martins no período que vai de junho de 2022 até outubro de 2023. Ou seja, pega o finalzinho do ano, que é quando teria acontecido a viagem. Isso mostra que o Moraes e a Polícia Federal sabiam que o Felipe jamais tinha viajado. Mesmo assim, a PF pediu a prisão e o Moraes deu. E manteve o Felipe preso por mais de 6 meses, com que agora parece um objetivo que é muito claro, escancarado, de quebrar o Felipe, de conseguir uma delação premiada contra Bolsonaro. Foi a mesma estratégia que usaram contra o Mauro Cid, sem acusação criminal. Quando manter preso sem acusação mais de 35 dias é por si só ilegal. Sendo comprovado isso, gente, é um imenso abuso de poder. É ou não é uma barbaridade imensa? Se você concorda, curte o vídeo e vamos para a segunda barbaridade. Não há nada que ligue Felipe Martins à minuta do golpe. No relatório final da Polícia Federal, a investigação apontou que o núcleo jurídico da trama golpista seria supostamente formado por Felipe Martins, pelo padre, vou repetir, padre, José Eduardo de Oliveira, e pelo advogado Amaury Feres Saad. Mas esses dois últimos, eles não foram denunciados pela PGR, enquanto o Felipe foi. Eu até fiquei pensando, será que a PGR vai denunciar o padre dizendo que ele orou pelo golpe? Mas não veio a denúncia. Por que não veio? Olha, a gente tem 99% de chances de não terem sido denunciados porque não tinha um fiapo de prova contra eles. E a PGR sabia que a condenação seria muito difícil, só que isso enfraquece o caso e mostra que não tem prova suficiente também para condenar o Felipe. Além disso, a PF chegou a fazer um exame papiloscópico na minuta do golpe apreendida na casa do Anderson Torres. O que é isso aí, Deltan? É quando você pega lá o documento, você pega um documento, e no documento ficam suas impressões digitais. E aí eles fizeram um exame papiloscópico no documento, com material de perícia altamente especializado, para ver se estava lá a digital, o dedo marcado do Felipe Martins. E qual foi a conclusão? Eles queriam ver, então, se ele escreveu, se ele apresentou a minuta para o Bolsonaro e para a cúpula das Forças Armadas nas reuniões do Palácio do Alvorada. E qual foi a conclusão? Não tinha. Não tinha. Ora, se ele era o autor disso, como é possível que não haja traços das digitais do Felipe Martins no documento? E olha, para você captar traços das digitais, não precisa que a pessoa vá lá e pressione o seu dedo inteiro. Não, ela pega pontinhas de dedo, gente. Isso é mais uma grande barbaridade que foi desmontada pelos advogados de defesa. Vamos agora para a terceira e última, talvez a mais interessante, a pior de todas, e vai deixando o seu like para que mais gente saiba desses absurdos, dessas barbaridades, fique indignada com isso, se some na nossa comunidade que luta por transformação. E a terceira é a seguinte, a minuta do golpe contém um erro absurdo que o Felipe Martins jamais cometeria. Que erro é esse, Deltan? Olha, a investigação mostra que no celular do Mauro Cid tinha uma fotografia de 28 de novembro de 2022 de uma das minutas do golpe. Essa minuta, ela cita São Tomás de Aquino e diz que ele seria um filósofo iluminista. Algo que, para quem conhece minimamente filosofia e história, sabe que está errado. Porque o São Tomás de Aquino é um filósofo medieval. Aliás, é considerado o maior filósofo da Idade Média. O iluminismo demoraria ainda séculos para acontecer depois da morte de São Tomás de Aquino. E você sabe quem que saberia disso com toda certeza? Vou contar quem nunca erraria essa informação e mais, quem jamais escreveria algo assim em uma minuta do golpe. E essa pessoa é Felipe Martins. Sabe por quê? Porque ele é formado em filosofia, além de relações internacionais também, pela Universidade de Brasília. Se eu sei disso, imagina quem é formado em filosofia. Então tá claro que esse documento aí não foi produzido pelo Felipe Martins.
O que a defesa do Felipe Martins desconfia é que o Mauro Cid mentiu que foi o Felipe Martins que escreveu a minuta do golpe para proteger uma ou mais pessoas de alto escalão, provavelmente militares superiores ao Mauro Cid, sendo que o Felipe Martins seria o tipo de bode expiatório aí nessa história. Mesmo perguntado se tinha alguma prova que confirmasse que foi o Felipe Martins que escreveu a minuta, o que o Mauro Cid disse? Ele negou, ele disse que ele não tinha nada para provar. E a lei diz que você não pode começar o processo criminal contra alguém sem que exista uma prova de confirmação, de reforço, de corroboração daquilo que o delator diz. Ou seja, é uma barbaridade que o Felipe seja processado por isso. E aí? Agora eu quero perguntar para você que está aqui com a gente. O que você achou dessas 3 grandes barbaridades desmontadas pela defesa do Felipe Martins? Conta aí a opinião para a gente nos comentários. É fundamental que a justiça seja feita de maneira transparente e imparcial, para que a verdade prevaleça e que todos os envolvidos sejam tratados de forma justa. Acompanhemos de perto esse desenrolar, exigindo sempre justiça e clareza em cada etapa do processo. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus!